Minha filha abandonou o filho autista dela há 11 anos. Eu o criei sozinha. Aos 16, ele criou um aplicativo de 3,2 milhões de dólares. Então ela voltou com um advogado exigindo o dinheiro dele. Entrei em pânico. Nosso advogado disse: podemos perder. Mas meu neto sussurrou calmamente: deixe ela falar. Eu estava sentada naquele corredor gelado do Fórum de Curitiba quando senti meu mundo desabar pela segunda vez. A primeira foi há 11 anos, quando minha filha sumiu na madrugada, levando apenas uma mala e me deixando um menino assustado de 5 anos. A segunda estava acontecendo agora, com ela parada na minha frente. Cabelo loiro platinado, unhas vermelhas impecáveis, cheiro de perfume caro, ao lado de um homem de terno que sorria como quem já tinha ganhado a guerra. Lorenzo apertou minha mão. Meu neto, meu menino. 16 anos, olhos castanhos que evitavam contato direto, aquele jeito único dele de processar o mundo. Ele estava calmo. Eu estava despedaçada. Neuza, certo? O advogado dela estendeu a mão. Não apertei. Doutor Valmir Pacheco. Represento a senhora Rebeca nos interesses do menor Lorenzo Antunes da Silva. Menor. Como se meu neto fosse um processo, não uma pessoa. Rebeca não disse nada. Apenas me olhou com aquela expressão que eu conhecia desde que ela era adolescente. A expressão de quem já decidiu que você é culpada de algo. Ela usava um blazer bege, sapato de salto, maquiagem perfeita. Parecia uma executiva. Parecia alguém importante. Eu estava com minha calça jeans mais nova, a blusa azul que uso em ocasiões especiais, e me senti pequena, velha, inadequada. Vó. Lorenzo sussurrou baixinho, só para mim. Respira. Lembra do exercício? Respirei. 4 segundos dentro, 7 segurando, 8 soltando. Ele me ensinou isso quando descobriu que eu tinha crises de ansiedade por conta de toda essa situação. A porta da sala se abriu. Uma mulher de toga entrou. A juíza, doutora Patrícia Fontes, dizia a plaquinha na mesa. Ela tinha uns 50 anos, expressão séria, óculos de armação fina. Olhou para todos nós como quem avalia peças num tabuleiro de xadrez. Bom dia. Audiência de conciliação no processo número 4738091. Ação de guarda e administração de bens de menor. Podem entrar. Minha advogada, doutora Simone, tocou meu ombro. Ela era jovem. Tinha sido indicada pela assistente social de Lorenzo, e eu confiava nela. Mas 3 dias antes, durante nossa última reunião, ela tinha dito algo que ainda ecoava na minha cabeça. Neuza, eu preciso ser honesta. Legalmente você não tem guarda formal do Lorenzo. Você é a avó. Rebeca é a mãe biológica. O juiz pode decidir a favor dela. Entramos na sala. Paredes brancas, ar-condicionado barulhento, mesa comprida de madeira escura. Sentei do lado esquerdo com Lorenzo e doutora Simone. Do outro lado, Rebeca e aquele homem de sorriso afiado. A juíza folheou alguns papéis, ajustou os óculos. Senhora Rebeca, a senhora está requerendo a guarda do filho e a administração dos bens dele, correto? Sim, excelência. A voz dela era firme, ensaiada. Fui mãe muito jovem, aos 19 anos. Enfrentei depressão pós-parto severa quando Lorenzo foi diagnosticado com autismo. Precisei me afastar para me tratar. Minha mãe, Neuza, generosamente cuidou dele enquanto eu me recuperava. Mas agora estou estável, com condições emocionais e financeiras, e quero exercer meu papel de mãe. Mentira. Cada palavra era uma mentira embrulhada em papel de presente. Eu quis gritar. Quis levantar e mostrar as mensagens que ela me mandou naquela noite. Não aguento mais esse moleque esquisito. Ele destruiu minha vida. Quis mostrar os 11 anos de silêncio, os aniversários sem um telefonema, os natais sem uma mensagem. Mas fiquei quieta, porque doutora Simone tinha me avisado. Controle a emoção. Juiz não gosta de explosão.
E quanto aos bens? Continuou a juíza, olhando agora para o Dr. Valmir. Ele se inclinou para a frente, confiante. Excelência, o menor Lorenzo criou um aplicativo tecnológico que foi vendido por 16.800.000 reais. É um patrimônio considerável que exige gestão profissional. A senhora Neuza, com todo respeito, é aposentada, recebe um salário mínimo e meio, não tem formação em finanças. Esse dinheiro precisa ser administrado por alguém capacitado, no caso, a mãe biológica, que pode contratar consultoria especializada. Senti como se tivessem me dado um tapa na cara em plena audiência. Aposentada. Sem formação. Incapaz. Lorenzo apertou minha mão de novo, mais forte dessa vez. A juíza me olhou. Senhora Neuza, a senhora tem algo a declarar? Abri a boca. Fechei. As palavras estavam presas na garganta, misturadas com raiva, mágoa e medo. Medo de perder meu neto. Medo de não ser suficiente. Foi quando Lorenzo falou. Baixinho, mas firme. Vó, deixa ela falar primeiro. Olhei para ele. Aqueles olhos castanhos me observavam com uma calma estranha. Quase como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Pode falar, senhora Rebeca, disse a juíza. E Rebeca começou a falar. E quanto mais ela falava, mais eu sentia o chão desaparecendo debaixo dos meus pés, porque ela era boa, muito boa. Lágrimas na hora certa, voz embargada nos momentos exatos, gestos delicados quando mencionava meu filho. E eu percebi, naquele instante, ela tinha vindo preparada para me destruir. Se você também já enfrentou a dor de ver alguém que você ama ser ameaçado por quem deveria proteger, inscreva-se no canal, porque essa história está só começando. Enquanto ouvia Rebeca mentir com tanta naturalidade, minha mente voou 11 anos para trás, para a noite que dividiu minha vida em antes e depois. Era julho de 2014. Inverno pesado em Curitiba, aquele frio que corta a pele. Eu tinha acabado de tomar banho e estava de roupão, assistindo novela quando bateram na porta. 11h30 da noite. Quem bate nesse horário só traz problema. Abri a porta e gelei. Rebeca estava ali, com uma mochila nas costas e Lorenzo no colo. O menino chorava. Não aquele choro comum de criança, mas um choro agudo, desesperado, as mãozinhas tapando os ouvidos. Ele tinha 5 anos e parecia aterrorizado. Mãe, eu não aguento mais. A voz dela saiu rachada, mas não de emoção, de cansaço, de raiva contida. Rebeca, o que aconteceu? Entra, pelo amor de Deus, está congelando. Ela entrou, largou a mochila no chão com um baque seco e praticamente empurrou Lorenzo nos meus braços. O menino se debateu. Não gostava de ser tocado, mas eu o segurei com cuidado, do jeito que já tinha aprendido nas poucas vezes que ela me deixava visitar. Senta, filha. Vou fazer um chá, a gente conversa. Não quero chá. Ela tirou o casaco, jogou no sofá. Estava magra, olheiras fundas, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Quero que você fique com ele. Meu coração disparou. Como assim ficar com ele? Por quanto tempo? Não sei. Tempo que for necessário. Lorenzo continuava chorando, balançando o corpo para frente e para trás. Ele fazia isso quando ficava sobrecarregado. Sentei com ele no sofá, tentando acalmá-lo, enquanto Rebeca andava pela sala como um animal enjaulado. Rebeca, me explica o que está acontecendo. Ela parou. Me encarou. E soltou tudo de uma vez, como quem vomita algo que envenena por dentro. Ele foi diagnosticado com autismo, faz 3 meses. Desde então é crise todo dia. Não dorme direito. Não come se a comida está no prato errado. Grita quando alguém fala alto. Precisa de terapia 3 vezes por semana. A voz dela subiu. E sabe quanto custa terapia para autista? Sabe? Eu ajudo. A gente consegue... Você ajuda com quê, mãe? Com seu salário de aposentada? Ela riu, mas era um riso amargo, sem alegria. O Juliano me deixou. Falou que não casou para ser pai de criança problemática. Sumiu. Não paga pensão, não responde mensagem, nada. Juliano, o pai de Lorenzo,
um vendedor de loja de celular que eu sempre achei que não prestava. Rebeca nunca quis me ouvir. Rebeca, filho. Tentei me levantar, mas Lorenzo agarrou minha blusa. A gente resolve isso juntas. Você não precisa... Eu consegui emprego em São Paulo. Ela disse isso olhando para a parede, não para mim. Numa startup, salário bom. Começo segunda-feira. Senti como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Segunda? Mas hoje é quinta. Exato. Por isso vim hoje. Você vai deixar seu filho assim? Do nada? Ela finalmente me olhou, e o que vi nos olhos dela me assustou. Não era tristeza, era alívio. Alívio de quem se livra de um fardo. Ele não me olha nos olhos, mãe. Nunca olhou. Quando eu falo com ele, é como se eu não existisse. Quando tento abraçar, ele me empurra. A voz dela tremeu, mas não de dor. De ressentimento. Ele destruiu meu casamento. Destruiu minha vida social. Eu tenho 24 anos e me sinto com 60. Não aguento mais. Mas ele é seu filho, Rebeca. E você é a avó dele, ela gritou, e Lorenzo se encolheu nos meus braços. Você sempre falou que eu fui uma filha difícil, que nunca te dei sossego. Agora você tem um neto que vai te dar ainda menos. Aproveita. Aquilo me cortou mais fundo que qualquer faca. Eu nunca disse que você era um fardo. Não precisava dizer. Sempre dava para sentir. Ela pegou a mochila do chão, abriu o zíper, tirou algumas roupinhas de Lorenzo, camisetas, uma calça de moletom, o ursinho de pelúcia azul que ele dormia abraçado. Colocou tudo no sofá. A mochila fica com você. Tem os laudos médicos dele, a receita dos remédios, o telefone das terapeutas. Tá tudo anotado. Rebeca, pelo amor de Deus. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Não faz isso. A gente conversa, encontra um jeito. Ela já estava na porta. Você sempre quis ser uma mãe melhor do que foi comigo, né? Agora tem sua chance. Abriu a porta. O vento gelado entrou. Lorenzo levantou a cabeça, percebeu que a mãe estava indo embora e, pela primeira vez naquela noite, parou de chorar. Apenas olhou para ela, confuso. Rebeca. Ela não voltou. Desceu as escadas correndo e ouviu o barulho do carro ligando, das rodas no asfalto molhado, do som se afastando até sumir completamente. Fiquei ali, parada na porta aberta, com Lorenzo nos braços e um buraco no peito. Quando finalmente fechei a porta, vi o bilhete. Ela tinha deixado em cima da mesinha da entrada, embaixo das chaves. Peguei com a mão tremendo. Cuide dele melhor do que cuidou de mim. Naquela noite, Lorenzo dormiu agarrado no meu pescoço, chorando baixinho. Eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, sentindo o peso daquelas palavras, e me perguntando se eu realmente tinha sido uma mãe tão ruim assim. Os primeiros meses com Lorenzo foram os mais difíceis da minha vida. E olha que eu já tinha passado por muita coisa. Enviuvei aos 52, criei Rebeca praticamente sozinha, trabalhei 30 anos como auxiliar de enfermagem limpando feridas, trocando fraldas, segurando mãos de gente morrendo. Mas nada me preparou para aquilo. Lorenzo não falava. Ou melhor, falava 3, 4 palavras quando muito. Água. Não. Dói. Ele passava horas sentado no chão do quarto, girando as rodinhas de um carrinho, hipnotizado pelo movimento. Quando eu tentava interagir, ele se afastava. Quando alguém falava alto, ele gritava e batia a cabeça na parede. Levei 3 semanas para descobrir que ele só comia se a comida estivesse em pratos azuis. Qualquer outra cor, ele virava o rosto e ficava sem comer o dia inteiro. Procurei ajuda. Levei os laudos que Rebeca tinha deixado para a assistente social do posto de saúde. A moça foi gentil, mas direta. Dona Neuza, o SUS tem fila de espera para terapia. Pode levar 6 meses, 1 ano. Se a senhora tiver condições de pagar particular, vai ser mais rápido. Condições. Eu recebia R$ 1.890 de aposentadoria. Aluguel, água, luz, comida, remédios. No final do mês, sobrava migalha. Mas Lorenzo precisava. Então,
Fiz o que toda mãe faz. Encontrei um jeito. Vendi minha aliança de casamento. Aquela aliança de ouro que o Mário colocou no meu dedo há 43 anos, na igrejinha de Santa Felicidade. Consegui R$ 900. Vendi os brincos que minha mãe me deu quando completei 15 anos. Pequenos, delicados, com uma pedrinha vermelha no centro. Mais 750. Com esse dinheiro, paguei 2 meses de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Quando acabou, vendi a televisão da sala. Depois, a geladeira velha que eu tinha guardada na área de serviço. Depois, as panelas de pressão que eram da minha sogra. Eu vendia pedaços da minha história para construir o futuro dele. As vizinhas falavam, claro que falavam. Curitiba é cidade grande, mas bairro de periferia funciona como interior. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Coitada da Neuza, ficou com aquele menino esquisito. Diz que ele não fala com ninguém, fica só no mundinho dele. A filha dela abandonou a criança, viu? Que judiação! Eu fingia que não ouvia, mas ouvia, e doía. Lorenzo foi crescendo. Aos 7 anos começou a falar mais. Frases curtas, robóticas, mais frases. Aos 8, entrou numa escola especial que aceitava alunos autistas. A diretora foi honesta comigo. Dona Neuza, Lorenzo tem inteligência acima da média, mas precisa de acompanhamento. Ele não interage com outras crianças. Ele interage do jeito dele. Respondi defensiva. E era verdade. Lorenzo não brincava de pega-pega, nem de esconde-esconde. Mas se você colocasse um computador na frente dele, ele ficava horas concentrado, absorvendo tudo como uma esponja. Foi aos 9 anos que percebi o talento dele. Eu tinha ganhado um notebook usado de uma colega do hospital que ia jogar fora. A tela tinha uma rachadura no canto, mas funcionava. Dei para Lorenzo, achando que ele ia usar para joguinhos. Uma semana depois, entrei no quarto e ele estava digitando códigos que eu nem sabia o que eram. O que é isso, meu amor? Programação, vó. Ele nem tirou os olhos da tela. Tô fazendo um site. Um site? Mas quem te ensinou? YouTube. Lorenzo aprendeu sozinho. Programação, design, lógica. Tudo sozinho. Enquanto outras crianças assistiam desenho, ele assistia tutoriais de Python, JavaScript, HTML. Aos 12 anos, ele criou um aplicativo para me ajudar a lembrar dos meus remédios de pressão. Simples, funcional. Eu mostrei para a enfermeira do posto, orgulhosa. Ela ficou impressionada. Esse menino é gênio, Neuza. Ele é especial, corrigi. Mas não do jeito que as pessoas falam. Especial de verdade. Durante todos esses anos, Rebeca nunca ligou. Nem uma vez. Eu tentei contato no começo. Mandei mensagens, liguei. Ela bloqueou meu número. Apagou as redes sociais. Sumiu como se nunca tivesse tido um filho. No aniversário de 10 anos de Lorenzo, fiz um bolo simples de chocolate. Ele não gostava de festa, não gostava de gente, então éramos só nós dois. Acendi as velhinhas, cantei parabéns sozinha, enquanto ele olhava fixamente para o bolo. Faz um pedido, meu amor, ele pensou. Depois disse, sério, quero que você nunca vá embora. Meu coração se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu nunca vou, Lorenzo, eu prometo, e cumpri. Mesmo quando fiquei doente, uma pneumonia que me derrubou por 3 semanas. Mesmo quando o dinheiro acabava no dia 20 e eu precisava escolher entre comprar arroz ou pagar a internet que ele usava para estudar. Mesmo quando a solidão apertava de madrugada e eu chorava no banheiro para ele não ouvir. Eu fiquei, porque era isso que amor de verdade fazia. Não sumia quando ficava difícil. Não voltava só quando ficava conveniente. Aos 14 anos, Lorenzo ganhou um prêmio numa feira de ciências estadual. Criou um protótipo de aplicativo para pessoas autistas se comunicarem melhor. Ficou em 2º lugar. Eu chorei tanto que a diretora precisou me dar água. Vó, para. Lorenzo ficou sem graça, mas sorriu. Aquele sorriso raro, precioso. É que eu tô tão orgulhosa, meu filho. Ele me abraçou. Um abraço rápido, desajeitado, mas real.
E eu soube, naquele momento, que cada aliança vendida, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada, tinha valido a pena. Eu não sabia que 2 anos depois, esse mesmo aplicativo mudaria nossas vidas e traria a Rebeca de volta. Lorenzo sempre foi diferente, mas diferente no sentido que as pessoas não conseguem enxergar até que seja impossível ignorar. Depois daquela feira de ciências, um professor de tecnologia da UFPR veio conversar comigo. Ele era jovem, usava óculos redondos e tinha aquele jeito empolgado de quem realmente ama o que faz. Dona Neuza, seu neto tem um potencial absurdo. O protótipo que ele apresentou, eu nunca vi nada assim vindo de um adolescente. Fiquei sem saber o que responder. Potencial? Eu só sabia que Lorenzo passava 18 horas por dia grudado naquele notebook velho, os dedos voando pelo teclado, murmurando códigos como se fosse uma língua secreta. Ele precisa de orientação, equipamento melhor, networking. O professor anotou o telefone dele num papel. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Esse menino pode ir longe. Pode ir longe. Guardei essa frase no peito como quem guarda uma promessa. Lorenzo tinha 15 anos quando decidiu melhorar o aplicativo. Ele passou 6 meses trancado no quarto, saindo só para comer. E olha que comer com ele já era uma negociação diária. Eu deixava o prato azul na porta, batia 3 vezes. Ele odiava quando eu batia mais que isso, e voltava depois para buscar. Lorenzo, você precisa descansar, meu amor. Já é 00:30. Só mais um módulo, vó. Preciso terminar a interface sensorial. Interface sensorial. Eu não entendia nada, mas fingia que entendia. Porque o que eu realmente entendia era o brilho nos olhos dele. Aquela concentração absoluta. Pela primeira vez na vida, Lorenzo tinha um propósito que fazia sentido para ele. O aplicativo se chamava SentiLink. Era uma ferramenta para pessoas autistas traduzirem emoções, tanto as próprias quanto as dos outros. Tinha ícones coloridos, sons personalizáveis, até uma função que analisava expressões faciais e explicava, em tempo real, o que a outra pessoa provavelmente estava sentindo. É pra gente que nem eu, vó. Lorenzo me mostrou na tela, paciente. A gente não entende quando alguém tá bravo ou só cansado. Não sabe se um sorriso é verdadeiro ou falso. Isso aqui ajuda. Pela primeira vez, entendi que meu neto não estava apenas criando um aplicativo. Ele estava construindo uma ponte entre o mundo dele e o mundo dos outros. Aos 16 anos, com a ajuda daquele professor, Lorenzo inscreveu o SentiLink num programa de aceleração de startups em Florianópolis. Eu nem sabia direito o que era startup, mas fui junto. Sentei naquele auditório cheio de gente jovem, investidores de terno, apresentações em telões gigantes e me senti completamente perdida. Quando chegou a vez de Lorenzo, ele subiu no palco. Não olhou para ninguém. Olhar direto ainda era difícil para ele. Mas falou. Com aquela voz monocórdica que as pessoas confundiam com falta de emoção, mas que eu sabia que era só o jeito dele processar o mundo. Meu nome é Lorenzo. Sou autista. E criei o SentiLink porque cansei de ser mal interpretado. O silêncio na sala foi absoluto. Ele mostrou o aplicativo funcionando. Demonstrou como alguém em crise sensorial podia usar os ícones para comunicar desconforto sem precisar falar. Como pais podiam entender melhor os filhos. Como professores podiam adaptar aulas. Quando terminou, levantei junto com todo mundo para aplaudir. Chorei ali mesmo, sem vergonha nenhuma. Porque aquele menino que chegou na minha casa chorando, que não falava, que o mundo inteiro achava que não ia dar em nada, estava ali, mostrando para o mundo inteiro do que era capaz. 3 investidores fizeram propostas. Um deles, um empresário de 40 e poucos anos, chamado Marcelo, se aproximou depois. Lorenzo, seu aplicativo pode mudar vidas. Quero investir. E quero que você conheça a minha equipe. Nos meses seguintes, tudo aconteceu rápido demais. Reuniões, contratos, termos que eu não entendia, mas que o advogado do Marcelo explicava com paciência. Lorenzo manteve os direitos autorais,
mas vendeu a licença de distribuição e aceitou o investimento para expandir. O valor? R$ 16.800.000. Quando o dinheiro caiu na conta, uma conta que eu abri em nome de Lorenzo, com minha assinatura como responsável legal porque ele ainda era menor, eu sentei no chão da cozinha e tremi. Não de alegria, de medo. Vó, tá tudo bem? Lorenzo apareceu na porta preocupado. Tá, meu amor. Tá tudo perfeito, mas não estava, porque dinheiro muda as pessoas, atrai gente. E eu tinha um pressentimento ruim no peito, daqueles que a gente não consegue explicar, mas sabe que tá ali, esperando para se confirmar. 2 semanas depois, a reportagem saiu no Jornal da Manhã. Adolescente autista de Curitiba cria aplicativo milionário e inspira a comunidade. Tinha foto de Lorenzo, da nossa casa simples, de mim ao lado dele. Eu, com meu cabelo grisalho preso num coque, a blusa mais bonita que eu tinha, sorrindo feito boba de tão orgulhosa. Achei que aquela reportagem ia trazer coisa boa. Reconhecimento, oportunidades. Eu estava certa, mas também trouxe Rebeca. E ela não veio sozinha. 3 semanas e 4 dias depois da reportagem, ela apareceu. Era uma terça-feira de tarde. Eu estava na cozinha fazendo pão caseiro. Lorenzo gostava do cheiro. Dizia que acalmava ele. Tinha farinha nas mãos, avental sujo, cabelo meio bagunçado. Quando a campainha tocou, pensei que fosse a vizinha do 302 querendo açúcar emprestado. Abri a porta e o mundo parou. Rebeca. 11 anos. 11 anos sem uma ligação, sem uma mensagem, sem um feliz aniversário pro próprio filho. E ali estava ela, parada na minha porta como se tivesse saído para comprar pão e voltado 10 minutos depois. O cabelo estava loiro, platinado, alisado, brilhando sob a luz do corredor. Unhas vermelhas compridas, perfeitas. Calça jeans apertada, blusa branca de tecido caro. Aquele tipo de roupa que você vê em vitrine e nem pergunta o preço porque sabe que não pode pagar. Uma bolsa marrom pendurada no ombro não era Prada de verdade. Eu sabia disso porque já limpei quarto de Madame Rica no hospital, mas era uma imitação boa. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Oi, mãe. Minha voz saiu presa, rouca. Rebeca, posso entrar? Meu corpo se moveu no automático. Abri espaço. Ela entrou e o perfume dela invadiu a sala. Algo floral, caro, completamente diferente da Rebeca que eu conhecia. Ela olhou em volta, avaliando. A mesma casa. A mesma sala pequena com sofá velho, a mesinha de centro que eu comprei num brechó, as cortinas desbotadas. Continua tudo igual. Não era elogio, era constatação. Fiquei ali parada, farinha ainda nas mãos, sem saber o que dizer. 11 anos de raiva, de mágoa, de noites chorando, de me perguntar onde eu tinha errado como mãe. Tudo isso voltou de uma vez, pesado, sufocante. Onde está o Lorenzo? Ela perguntou, olhando para o corredor. No quarto, estudando. Posso ver ele? Posso ver ele? Como se fosse uma visita casual. Como se ela tivesse algum direito. Antes que eu respondesse, Lorenzo apareceu. Ele tinha ouvido a campainha. Barulho inesperado deixava ele alerta. Parou na entrada da sala, olhou para Rebeca, franziu a testa. Processando. Quem é você? Ele perguntou direto, do jeito dele. Rebeca levou a mão ao peito como se tivesse levado um tiro. Lorenzo, sou eu, sua mãe. Silêncio. Lorenzo olhou para mim, depois para ela, depois de novo para mim. Ele não lembrava dela. Claro que não. Tinha 5 anos quando ela sumiu. As memórias tinham se apagado, substituídas por anos de terapia, de rotina, de segurança que eu construí tijolo por tijolo. Não tenho mãe, ele disse simples. Tenho vó. Vi a máscara de Rebeca rachar por 1 segundo. Mas ela se recompôs rápido, forçou o sorriso de volta. Você era muito pequeno quando precisei me afastar, mas agora voltei. Ela deu um passo para frente. Olha o quanto você cresceu. Tá tão alto, tão bonito.
Lorenzo recuou. Ele não gostava de proximidade física com estranhos. E era isso que Rebeca era para ele. Uma estranha. Vó, posso voltar pro quarto? Claro, meu amor. Ele saiu sem olhar para trás. Ouvi a porta do quarto fechar. Aquele som me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Por que você tá aqui, Rebeca? Ela suspirou, sentou no sofá sem ser convidada. Cruzou as pernas, ajeitou a bolsa no colo. Vi a reportagem. Disse finalmente. Fiquei impressionada, orgulhosa. Meu filho criou algo incrível. Meu filho. As palavras arderam. Seu filho? Repeti devagar. Você não quis saber dele por 11 anos, bloqueou meu número, sumiu. E agora ele é seu filho? Mãe, eu sei que você tá magoada. Magoada? Minha voz subiu. Magoada? Você me deixou uma criança assustada, com diagnóstico recente, sem explicação, sem ajuda, sem nada. Eu vendi minhas joias para pagar terapia. Passei noites acordada quando ele tinha crise. Fui em reunião na escola, em consulta médica, em tudo, sozinha. E você acha que eu tô só magoada? Ela deixou eu falar. Esperou eu desabar. E quando o silêncio voltou, pesado, ela disse baixinho. Eu era jovem, imatura, não sabia lidar. E agora sabe? Fiz terapia, mudei, cresci. Os olhos dela ficaram úmidos. Cometi erros terríveis, eu sei, mas quero consertar. Quero ser mãe de verdade agora. Parte de mim, aquela parte idiota, esperançosa, que ainda acreditava em final feliz, quase acreditou, quase. Rebeca. Respirei fundo. Se você quer reconstruir algo com Lorenzo, vai levar tempo. Ele não te conhece. Não confia em você. Eu sei, por isso vim, para começar devagar, para mostrar que mudei. Ela abriu a bolsa, tirou uma caixinha. Estendeu para mim. Trouxe isso, pro Lorenzo. Abri. Era um iPhone. Novinho, na caixa. Rebeca, ele já tem celular. Um celular bom. Ele merece. Ele criou um aplicativo milionário, mãe. Merece coisas boas. Algo no jeito que ela disse milionário me incomodou, mas engoli a sensação. Nas semanas seguintes, Rebeca voltou. 2, 3 vezes por semana. Sempre com presentes. Tênis importado, fone de ouvido caro, livros sobre programação. Lorenzo aceitava tudo educadamente, mas sem emoção. Guardava num canto e voltava para o computador. Foi na 4ª visita que ela trouxe ele. Um homem de uns 50 anos, terno azul marinho, pasta de couro, sorriso largo. Mãe, esse é o Dr. Valmir. Advogado. Amigo meu. Amigo. Claro. Ele apertou minha mão com força demais. Prazer, dona Neuza. A Rebeca fala muito da senhora. Sentamos para jantar. Macarrão simples, que era o que eu tinha. Dr. Valmir elogiou tudo, fez piadas, foi simpático demais. Simpático demais sempre esconde alguma coisa. No meio do jantar, ele soltou, casual. Dona Neuza, a senhora sabia que menor de idade não pode administrar patrimônio sozinho? Precisa de um responsável legal capacitado. Meu garfo parou no ar. Lorenzo tem responsável. Eu. Claro, claro. Ele sorriu. Mas com valores altos assim. Às vezes é bom ter orientação profissional. Investimentos, aplicações, essas coisas. A senhora entende disso? Não. Eu não entendia, e ele sabia disso. Rebeca tocou meu braço suave. Mãe, ele só tá tentando ajudar. Esse dinheiro precisa ser bem cuidado. Pro futuro do Lorenzo. E ali, naquela mesa, com macarrão frio no prato e aquele homem sorrindo para mim, eu senti. A armadilha estava sendo montada. E eu tinha deixado eles entrarem. Depois daquele jantar, alguma coisa mudou. Não de repente. Foi sutil, como o veneno que você toma aos poucos sem perceber. Rebeca começou a aparecer com mais frequência, 4, 5 vezes por semana. Sempre no final da tarde, quando Lorenzo terminava os estudos online. Ela trazia coisas,
sorvete importado, jogos de computador, revistas sobre tecnologia e sempre, sempre vinha acompanhada de perguntas. Mãe, você já pensou em investir o dinheiro do Lorenzo? Poupança rende mixaria. Mãe, você fez algum planejamento financeiro? Tem que pensar no futuro dele. Mãe, você sabe que precisa declarar isso no imposto de renda, né? É complexo. Cada pergunta era uma alfinetada. Cada comentário, uma forma de dizer: você não sabe o que está fazendo. E o pior, ela estava certa. Eu não sabia. 16.800.000 reais. Esse número me tirava o sono. Eu, que a vida inteira juntei moeda para pagar conta de luz, de repente era responsável por uma fortuna. O gerente do banco tinha marcado 3 reuniões comigo, falando sobre fundos de investimento, renda fixa, ações. Eu saía de lá com a cabeça rodando, sem entender metade. Lorenzo percebia minha ansiedade. Ele sempre percebia, do jeito dele. Vó, você tá respirando rápido. Quer que eu coloque aquela música que você gosta? Não precisa, meu amor. Tu bem. Mas não estava. Dr. Valmir começou a aparecer também. Sempre de passagem, sempre com aquele sorriso cordial, sempre com comentários envenenados disfarçados de preocupação. Dona Neuza, a senhora viu que o dólar subiu? Podia ser uma boa converter parte do patrimônio, proteger contra a inflação, essas coisas. Eu acenava, fingia que entendia, mas ele sabia que eu não entendia nada. Uma noite, Rebeca ficou até mais tarde. Lorenzo já tinha ido dormir. Ela me ajudou a lavar a louça, algo que nunca tinha feito quando morava aqui. Secou os pratos, guardou tudo no lugar certo. Mãe, posso falar uma coisa? Fala. Ela secou as mãos no pano de prato, me encarou. Tinha preocupação nos olhos. Ou era uma boa imitação de preocupação. Você tá envelhecendo. Senti como se tivesse levado um soco. Que você tá querendo dizer? Não é crítica, mãe. É realidade. Você tem 67 anos. E se acontecer alguma coisa? Um AVC, um infarto? Quem vai cuidar do Lorenzo? Meu coração acelerou, porque era meu medo secreto. Aquele que me acordava de madrugada suando frio. Eu tô bem de saúde. Hoje sim. Mas amanhã? Ela encostou na pia, cruzou os braços. Lorenzo precisa de estabilidade. Precisa de alguém que entenda de finanças, que possa gerir esse patrimônio de forma profissional. Alguém mais preparado. Alguém como você? Sou a mãe biológica dele. Ela disse sem desviar o olhar. Tenho 20 anos a menos que você. Trabalho numa empresa de tecnologia. Sei lidar com esse mundo. A conversa ficou suspensa no ar, pesada. Eu queria gritar que ela não tinha moral nenhuma, que tinha abandonado o próprio filho, que não merecia nem pronunciar o nome dele. Mas uma parte de mim, pequena, assustada, se perguntava: e se ela tiver razão? Vou pensar. Foi tudo o que consegui dizer. Ela sorriu. Não era um sorriso maldoso, era pior. Era um sorriso de vitória contida. Nos dias seguintes, comecei a notar outras coisas. Rebeca conversava com Lorenzo sobre o futuro, sobre viagens, sobre universidades no exterior, sobre oportunidades que ele merecia ter. Lorenzo, você já pensou em estudar no MIT, nos Estados Unidos? Ela mostrava fotos no celular. Tem programas para jovens gênios. Você se qualifica fácil. Lorenzo olhava, interessado. Claro que estava interessado. Era uma criança de 16 anos, sendo apresentada a possibilidades que eu nunca conseguiria dar. Vó, você sabia que no MIT tem um laboratório só para inteligência artificial? Ele me contou depois, empolgado. Sabia, meu amor, mas isso é muito longe e muito caro. Mas agora a gente tem dinheiro, né? A gente tem dinheiro. Como se fosse simples assim. Dr. Valmir voltou numa cesta. Dessa vez, trouxe papéis. Dona Neuza, trouxe uns documentos para a senhora dar uma olhada. Informativo. Nada que precise assinar agora. Só para entender as opções.
Eram documentos sobre tutela, sobre administração de bens de menor, sobre transferência de guarda. Eu folheei aquilo sentindo o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Isso aqui é... Você está dizendo que eu preciso passar a guarda do Lorenzo? Não precisa. Ele falou devagar, didático. Mas é uma opção. Principalmente se a senhora sentir que não consegue mais dar conta. Não tem vergonha nisso, dona Neuza. A senhora já fez muito. Sacrificou demais. Ninguém vai julgar se quiser descansar agora. Descansar. Como se Lorenzo fosse um fardo que eu estava carregando e finalmente podia largar. Ele não é peso para mim. Minha voz saiu dura. Nunca foi. Eu sei. Dr. Valmir levantou as mãos, conciliador. Só tô dizendo que existem opções. Pense com carinho. Ele saiu. Rebeca ficou mais um pouco. Sentou do meu lado no sofá, pegou minha mão. Mãe, eu não quero tirar o Lorenzo de você. Quero que a gente faça isso juntas. Eu cuido da parte legal, financeira, e você continua sendo a avó maravilhosa que sempre foi. Dividimos a responsabilidade. Você merece descanso. Parecia tão razoável, tão justo, tão perigoso. Rebeca, você sumiu por 11 anos. E vou carregar essa culpa pro resto da vida. Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas estou aqui agora, querendo consertar, querendo ser mãe. Me dá essa chance? Fui dormir naquela noite sem responder. Lorenzo estava no quarto, fones no ouvido, concentrado na tela. Parei na porta, só observando. Meu neto, meu menino, a razão de cada sacrifício que fiz nos últimos 11 anos. Será que eu estava sendo egoísta? Será que ele não merecia ter a mãe de volta? Será que meu medo estava impedindo algo bom? Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os barulhos noturnos da casa. O relógio da sala, o vento batendo na janela, o rangido distante de algum móvel velho. E então, ouvi. Lorenzo falando no quarto, baixinho, mas dava para ouvir. Ele devia estar gravando alguma coisa, como sempre fazia. Gravava tudo, conversas, aulas, reuniões. Era o jeito dele processar informação. Me levantei, cheguei perto da porta. Não queria espionar, mas algo me puxou. A voz dele, monocórdica, repetindo alguma fala que tinha ouvido. Essa velha é burra, não entende nada de dinheiro. Vai ser fácil. Gelei. Não era a voz de Lorenzo, era uma gravação. E eu reconheci a voz. Era Rebeca. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beirada da cama, mãos tremendo, coração batendo tão forte que doía no peito. Aquela voz gravada ecoando na minha cabeça. Essa velha é burra, não entende nada de dinheiro. Vai ser fácil. De manhã cedo, bati na porta do Lorenzo. 3 batidas, como sempre. Posso entrar, meu amor? Pode, vó. Ele estava sentado na cama, já vestido, mexendo no notebook. Fechei a porta atrás de mim, sentei ao lado dele. Lorenzo, ontem à noite eu ouvi você repetindo uma gravação. Uma voz dizendo coisas sobre mim. Ele não levantou os olhos da tela. Eu gravo tudo, vó. Você sabe. É como eu processo conversas. Preciso ouvir várias vezes para entender intenções. E o que você entendeu dessa gravação? Ele finalmente me olhou. Aqueles olhos castanhos, sérios, analíticos. Que ela não voltou por mim. Voltou pelo dinheiro. Meu peito apertou. Meu neto, com 16 anos, já sabia reconhecer traição. Já tinha desenvolvido mecanismos para se proteger num mundo que não o entendia. Você gravou a conversa da sua mãe? Gravo todas. Dela, do advogado, de todo mundo. Não é por maldade. É necessidade. Ele voltou a olhar para a tela. Meu cérebro precisa de evidências concretas para confiar nas pessoas. E você confia nela? Silêncio. Depois. Não. 1 semana depois, a intimação chegou. Estava voltando do mercado, 2 sacolas pesadas nos braços, quando vi o envelope amarelo enfiado debaixo da porta. Papel oficial.
Selo do fórum. Meu estômago revirou antes mesmo de abrir. Larguei as sacolas, sentei no sofá, rasguei o envelope com as mãos tremendo. Ação de modificação de guarda e administração de bens de menor. As palavras dançavam na página. Eu lia e relia, tentando entender, mas era como se estivesse escrito em outra língua. Rebeca estava me processando. Queria a guarda de Lorenzo. Queria administrar o patrimônio dele. E tinha argumentos. Abandono temporário devido a quadro depressivo severo. Reunificação familiar no melhor interesse do menor. Avó em idade avançada, sem qualificação técnica para gestão de recursos. Chamei Lorenzo. Mostrei o papel. Ele leu em silêncio, o rosto sem expressão. Ela vai tentar me tirar de você. Não era pergunta, era constatação. Não vou deixar. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Não vou. Procurei ajuda. A assistente social de Lorenzo me indicou uma advogada, doutora Simone Cardoso, especialista em direito de família. Era jovem, uns 30 e poucos anos, cabelo cacheado preso, óculos de grau. Atendia num escritório pequeno no centro. Contei tudo, desde a noite do abandono até a intimação. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ela suspirou, e aquele suspiro já me disse tudo. Dona Neuza, eu vou ser honesta com a senhora. A situação é delicada. Delicada como? Legalmente, a senhora não tem guarda formal do Lorenzo. Ele mora com a senhora há 11 anos, mas nunca foi formalizado judicialmente. A senhora é a avó. Rebeca é a mãe biológica. Mas ela abandonou ele. Eu sei. E isso pesa. Mas o processo dela alega depressão pós-parto, tratamento psiquiátrico, incapacidade temporária, se ela apresentar laudos convincentes. São laudos falsos. Pode ser, mas precisamos provar. E quanto ao patrimônio? Ela tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Neuza, com todo respeito, a senhora recebe menos de R$ 2.000 de aposentadoria. Não tem formação superior, nunca trabalhou com finanças. O juiz pode realmente considerar que uma gestão profissional seria melhor para o Lorenzo. Senti o mundo desabar. Então, eu vou perder ele? Não disse isso, mas precisamos nos preparar, juntar provas, testemunhas, histórico médico, escolar, tudo que mostre que a senhora ofereceu estabilidade e amor. E precisamos questionar as verdadeiras intenções da Rebeca. As gravações. Lorenzo falou pela primeira vez. Estava sentado no canto da sala, quieto. Tenho gravações dela. Doutora Simone olhou para ele, surpresa. Gravações? De todas as conversas. Dela com o advogado, dela sozinha, dela falando comigo. Ele continuou no mesmo tom monocórdico. Tenho tudo salvo em 3 backups diferentes. Pela primeira vez desde que abri aquela intimação, senti uma fagulha de esperança. Os dias até a audiência foram um pesadelo. Rebeca continuou aparecendo, fingindo normalidade, como se não tivesse me apunhalado pelas costas. Sorria, trazia presentes, conversava com Lorenzo sobre o futuro deles juntos. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro estava desmoronando. Uma noite, 2 dias antes da audiência, não aguentei. Chorei no banheiro, água fria do chuveiro misturada com lágrimas, mão na boca para não fazer barulho. 11 anos. 11 anos cuidando, amando, sacrificando. E podia acabar tudo por causa de um papel assinado por um juiz que não conhecia a nossa história. Quando saí, Lorenzo estava parado no corredor. Você tá chorando? Tô bem, meu amor, só cansada. Ele se aproximou. Ficou ali, parado na minha frente, processando. Vó, eu não vou com ela. Não importa o que o juiz diga. Lorenzo, ela não é minha mãe, você é. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. E eu vou provar para todo mundo que ela só quer o dinheiro. Abracei meu neto. Ele ficou rígido por um segundo. Sempre ficava. Mas depois relaxou. E ficamos ali, no corredor escuro, 2 contra o mundo. Na manhã da audiência, vesti minha melhor roupa.
calça social preta, blusa branca, o colar de pérolas falsas que ganhei de aniversário. Passei batom, prendi o cabelo, tentei parecer confiante. Lorenzo vestiu calça jeans e uma camisa azul. Levou a mochila dele. Eu não perguntei o que tinha dentro. No caminho pro fórum, segurei a mão dele. Mas vai dar certo, não vai? Ele olhou pra frente sem piscar. Vai, porque eu não vou deixar ela ganhar. Chegamos ao corredor gelado. Rebeca já estava lá. Cabelo platinado impecável, roupa de grife, Dr. Valmir ao lado, com aquele sorriso confiante. E foi ali, naquele momento, sentada naquele banco duro, esperando ser chamada, que a ficha caiu completamente. Minha própria filha tinha planejado isso desde o começo. O afeto falso, as visitas, os presentes, as perguntas sobre dinheiro. Tudo era armadilha, e eu tinha deixado ela entrar. A porta se abriu. Uma funcionária com prancheta chamou nossos nomes. Entramos em fila. Eu, Lorenzo, doutora Simone de um lado, Rebeca, Dr. Valmir do outro. Como se fôssemos times opostos num jogo macabro. A sala era menor do que eu imaginava. Mesa comprida de madeira escura, bandeira do Brasil no canto, ar-condicionado velho roncando. A juíza, doutora Patrícia Fontes, já estava sentada, folheando papéis, óculos na ponta do nariz. Ela não levantou os olhos quando falou. Bom dia, sentem-se. Obedecemos. O silêncio era pesado, sufocante. Eu sentia o coração batendo tão alto que tinha certeza que todo mundo podia ouvir. A juíza finalmente nos olhou. Seu rosto era sério, cansado. Alguém que já tinha visto muita tragédia familiar e não se impressionava mais com nada. Essa é uma audiência de conciliação. Antes de prosseguirmos com um processo longo e desgastante, quero entender as posições de cada parte. Ela olhou para Rebeca. Senhora Rebeca, pode começar. Explique por que está requerendo a guarda do seu filho após 11 anos de ausência. Rebeca respirou fundo. E então começou. Excelência, eu não vou mentir dizendo que fui uma mãe perfeita. Não fui. A voz dela tremeu. Lágrimas começaram a se formar. Quando Lorenzo foi diagnosticado com autismo, eu tinha 24 anos. Era imatura, assustada, completamente despreparada. O pai dele nos abandonou. Eu me vi sozinha, sem recursos, sem apoio. Mentira. Eu tinha oferecido ajuda. Tinha implorado para ela ficar. Caí em depressão profunda. Não conseguia levantar da cama. Não conseguia cuidar de mim, muito menos de uma criança especial. Ela enxugou uma lágrima. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixei Lorenzo temporariamente com minha mãe, que sempre foi mais forte que eu, e fui buscar tratamento em São Paulo. Temporariamente. Como se 11 anos fossem um fim de semana. Se internei numa clínica, fiz terapia intensiva por 2 anos, trabalhei em mim, me reconstruí. Ela olhou para a juíza com olhos súplices. E quando finalmente estava pronta para voltar, fiquei com medo. Medo de ter perdido meu filho para sempre. Medo de não ser aceita. Então continuei em São Paulo, construindo uma carreira, juntando dinheiro, me preparando para ser a mãe que Lorenzo merecia. Dr. Valmir colocou a mão no ombro dela, gesto solidário. Teatral. Quando vi a reportagem sobre o aplicativo dele, meu coração explodiu de orgulho, mas também de vergonha. Rebeca olhou para mim, depois para Lorenzo. Meu filho é um gênio. E eu perdi os melhores anos da vida dele por causa da minha fraqueza. Por isso estou aqui. Não para tirar Lorenzo da minha mãe, mas para assumir minhas responsabilidades, para ser mãe finalmente. O silêncio que seguiu foi perturbador, porque ela foi convincente, muito convincente. A juíza anotou algo, depois olhou para mim. Senhora Neuza? Minha boca estava seca. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Doutora Simone tocou meu braço, encorajadora. A voz saiu rouca. Limpei a garganta. Excelência, Rebeca não deixou Lorenzo comigo temporariamente.
Ela me deixou ele no meio da noite, com uma mochila de roupa e um bilhete dizendo para eu cuidar melhor dele do que cuidei dela. Ela bloqueou meu número. Sumiu. Nunca ligou. Nem em aniversário. Nem em Natal. Nem quando Lorenzo teve pneumonia e foi internado. 11 anos de silêncio total. A senhora Neuza tem provas disso? Dr. Valmir interrompeu, educado mas afiado. Doutora Simone respondeu. Temos o histórico de tentativas de contato, mensagens não respondidas, ligações bloqueadas, e temos testemunhas, terapeutas, professores, vizinhos, que podem confirmar que a senhora Neuza criou Lorenzo sozinha. E o que isso prova? Dr. Valmir abriu as mãos, teatral. Que minha cliente estava realmente doente? Depressão não é frescura, excelência. É doença séria que incapacita. A senhora Rebeca não abandonou o filho. Ela estava lutando para sobreviver. Ele era bom, perigosamente bom. A juíza se inclinou para frente. E quanto ao patrimônio? 16 milhões é quantia considerável. Dr. Valmir sorriu. Era a hora dele brilhar. Exatamente, excelência. E aqui chegamos ao cerne da questão. Ele puxou uma pasta, tirou documentos. A senhora Neuza é aposentada. Recebe R$ 1.890 mensais. Trabalhou a vida toda como auxiliar de enfermagem. Com todo respeito à sua dedicação e amor, ela não tem formação em gestão financeira, não entende de investimentos, não tem capacidade técnica para administrar um patrimônio dessa magnitude. Cada palavra era uma facada. Esse dinheiro é o futuro do Lorenzo. Precisa ser gerido com responsabilidade profissional. Precisa render, crescer, ser protegido. Ele olhou para mim, fingindo compaixão. A senhora Neuza já fez sua parte. Criou o menino com amor, mas agora é hora de profissionais cuidarem do aspecto financeiro. Minha cliente trabalha em empresa de tecnologia, tem conhecimento do mercado, pode contratar consultoria especializada. Senti minhas bochechas queimarem, não de vergonha, de raiva. Lorenzo não é só dinheiro. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ele é uma pessoa que precisa de rotina, de afeto, de segurança. Não de gente que aparece depois de 11 anos querendo administrar patrimônio. Ninguém está questionando o amor da senhora, dona Neuza. Dr. Valmir continuou, calmo, controlado. Mas amor não paga advogado tributarista. Amor não evita impostos indevidos. Amor não multiplica capital. Lorenzo precisa das duas coisas, amor e gestão profissional. A juíza levantou a mão, interrompendo. A senhora Rebeca trouxe alguma documentação comprobatória do tratamento psiquiátrico? Sim, excelência. Doutor. Valmir entregou uma pasta. Laudos de 3 psiquiatras diferentes, histórico de internação em clínica especializada em São Paulo entre 2014 e 2016, prescrições de medicamentos controlados. Doutora Simone folheou os papéis, franziu a testa. Depois sussurrou no meu ouvido. Esses laudos parecem autênticos. Meu mundo estava desabando, de novo. A juíza analisou tudo em silêncio. Depois olhou para Lorenzo, que estava quieto ao meu lado o tempo todo. Lorenzo, você quer dizer alguma coisa? Ele não levantou os olhos. Posso falar depois? Depois de quê? Depois que ela terminar de mentir. O ar na sala mudou instantaneamente. Rebeca empalideceu. Dr. Valmir se ajeitou na cadeira, desconfortável. A juíza tirou os óculos, olhou para Lorenzo com interesse renovado. Como assim mentir? Lorenzo finalmente levantou os olhos. Aquele olhar direto, analítico, sem filtro emocional. Minha mãe biológica não voltou porque se recuperou. Voltou porque viu a reportagem sobre o dinheiro. Eu sei disso porque gravei todas as conversas dela desde que apareceu na nossa casa. Silêncio absoluto. E posso provar. A sala explodiu em vozes. Excelência, isso é inadmissível. Dr. Valmir se levantou, indignado. Gravações sem consentimento são ilegais. Em ambiente privado, sim.
Lorenzo continuou no mesmo tom calmo, didático. Mas todas as conversas aconteceram na minha casa, com minha presença. Eu não preciso de autorização para gravar conversas das quais participo. É legal. Pesquisei. Doutora Simone me olhou, surpresa. Eu também estava surpresa. Meu neto tinha planejado tudo. A juíza bateu o martelo na mesa. Silêncio. Lorenzo, você trouxe essas gravações? Ele abriu a mochila, tirou o notebook. Colocou em cima da mesa. Posso conectar na TV? Havia uma televisão antiga montada na parede lateral. A juíza hesitou, depois acenou. Um funcionário trouxe um cabo. Lorenzo conectou tudo com movimentos precisos, rápidos. A tela azul da TV ganhou vida, mostrando a área de trabalho do computador dele. Rebeca estava pálida, as unhas vermelhas enterradas no tecido da calça. Lorenzo, não! A voz dela saiu fraca. Deixa ele falar, eu disse, finalmente sentindo algo próximo de esperança. Lorenzo abriu uma pasta chamada Evidências. Tinha dezenas de arquivos de áudio, todos datados e legendados. Ele clicou no primeiro. Arquivo 1. Rebeca Piens, doutor. Valmir, 12/03/2025. Estacionamento. A gravação começou. Som de carro, motor ligado, duas vozes claras. Rebeca. Quanto tempo você acha que demora para conseguir a guarda? Doutor Valmir. Com os laudos que encomendei, uns 3 meses no máximo. Juiz é previsível nesses casos. Rebeca. Encomendou? Você disse que eram reais. Doutor Valmir. São reais, só não são verdadeiros. Conheço 3 psiquiatras que assinam qualquer coisa por R$ 5.000 cada um. Relax. O silêncio na sala era sepulcral. A juíza se inclinou para frente, tensa. Doutor Valmir estava branco. Rebeca. E depois que eu tiver a guarda, como fica o dinheiro? Doutor Valmir. Você assina uma procuração me dando poderes para gerir o patrimônio do menor. Abro conta offshore, faço uns investimentos estratégicos. Dividimos 50-50. Você fica com 8 milhões, eu com 8. Rebeca. E o Lorenzo? Ele não vai desconfiar? Doutor Valmir. Lorenzo é autista, Rebeca. Com todo respeito, mas ele não vai entender movimentação financeira complexa. E quando entender, já somos sócios ricos. Rebeca levantou desesperada. Excelência, eu posso explicar, isso foi tirado de contexto. Sente-se. A voz da juíza cortou como chicote. Lorenzo continuou, impassível. Clicou no segundo arquivo. Arquivo 2. Rebeca ao telefone. 15/03/2025. Sala. Rebeca. Amor, é só mais umas semanas dessa novela. A velha tá quase cedendo. Voz masculina. Você tem certeza que vale a pena? Fingir que se importa com aquele moleque? Rebeca. 8 milhões valem qualquer fingimento, Rafael. Com isso, a gente abre o restaurante que você quer, compra aquele apartamento em Balneário. Finalmente vivemos bem. Voz masculina. E se ela não ceder? Rebeca. Por isso contratei o Valmir. Ele vai pelo lado legal. Mãe biológica sempre tem preferência. E aquela senhora tem 0 argumentos. Velha, pobre, sem formação. Vai ser fácil. Cada palavra era um tiro. Eu estava tremendo. Não de tristeza, de raiva pura. Lorenzo abriu o terceiro arquivo. Arquivo 3. Rebeca sozinha com Lorenzo, 18/03/2025, quarto. Na gravação, dava para ouvir Rebeca suspirando. Lorenzo devia estar com fones de ouvido e ela achava que ele não estava prestando atenção. Rebeca. Você é tão esquisito, meu Deus. Igual seu pai inútil. Não entendo como criou algo que vale tanto. Pelo menos agora você serve para alguma coisa. Pausa. Rebeca. Sua avó é uma idiota sentimental. Acha que amor paga a conta. Mas dinheiro, Lorenzo, dinheiro compra tudo, inclusive a liberdade de nunca mais ter que fingir que me importo com você. A gravação terminou. O silêncio na sala era tão pesado que parecia sólido. A juíza estava lívida. Doutor Valmir suava frio.
mexendo nos papéis freneticamente. Rebeca chorava, mas agora eram lágrimas reais. De pânico. Lorenzo salvou o melhor para o final. Abriu uma planilha. Também rastreei as movimentações financeiras do Dr. Valmir. Ele apontou para a tela. Ele pagou R$15 mil no total para 3 psiquiatras, todos com histórico de processos éticos. Os laudos que apresentaram são falsos. Tenho os comprovantes de transferência. A juíza pegou o telefone interno. Chame segurança e um escrivão para registrar tudo isso. Dr. Valmir se levantou, tentando sair. 2 seguranças bloquearam a porta. Eu tenho direito a um advogado. Isso é armação. O senhor vai precisar de vários advogados. A juíza estava de pé agora, autoridade irradiando. Falsificação de documentos, tentativa de fraude, conspiração. Vou encaminhar tudo para o Ministério Público. E o Conselho da OAB vai adorar saber sobre suas estratégias. Rebeca caiu na cadeira, rosto entre as mãos. Mãe, eu... Olhei para ela. Minha filha. A criança que gerei, que amei, que criei. E não senti nada além de pena misturada com alívio. Você não é mais minha filha. Minha voz saiu firme, clara. Não depois disso. A juíza se virou para mim e para Lorenzo. Senhora Neuza, o processo de guarda da senhora Rebeca está indeferido. Completamente. Ela perde qualquer direito sobre o menor, inclusive visitas, até nova determinação judicial, o que francamente duvido que aconteça. Ela digitou algo no computador. Vou formalizar a guarda definitiva da senhora ainda hoje. E pode providenciar um advogado de confiança para cuidar da administração do patrimônio do Lorenzo sob sua supervisão. Desabei. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo, sem conseguir parar. Doutora Simone me abraçou. Lorenzo ficou ao meu lado, mão no meu ombro, o jeito dele de demonstrar afeto. Rebeca foi escoltada para fora. Gritava, chorava, tentava se explicar. Dr. Valmir saiu algemado. Ficamos sozinhos com a juíza. Ela tirou os óculos, passou a mão no rosto. Parecia cansada, mas havia algo próximo de um sorriso nos lábios. Lorenzo, como você sabia que ia funcionar? Ele deu de ombros. Não sabia. Mas aprendi que pessoas mentem muito. Gravar tudo é meu jeito de entender quem é confiável. Ele olhou para mim. Minha avó nunca mentiu, por isso eu protegi ela. A juíza acenou, admirada. Você é um jovem muito inteligente e muito corajoso. Só lógico. Lorenzo respondeu, literal como sempre. Saímos do fórum sob o sol de fim de tarde. O ar nunca tinha sido tão limpo. 3 meses depois, recebi a notificação oficial pelo correio. Rebeca tinha sido condenada a pagar R$50 mil em multa por litigância de má-fé. Dr. Valmir respondia a processo disciplinar na OAB e enfrentava a acusação criminal por falsificação de documentos e tentativa de estelionato. Dificilmente voltaria a advogar. Guardei o papel na gaveta e não senti satisfação. Não senti raiva. Senti apenas o vazio que fica quando você enterra alguém que já deveria estar morto há muito tempo. Lorenzo estava na sala, programando algo novo, sempre programando. O aplicativo SentiLink continuava crescendo. Já tinha mais de 2 milhões de usuários em 17 países. Mas para ele era só mais um projeto. O cérebro dele nunca parava. Vó, tenho uma ideia. Ele girou a cadeira para mim. Me conta, meu amor. Quero criar um fundo, R$2 milhões. Para terapias gratuitas para crianças autistas de baixa renda. Seus olhos brilhavam daquele jeito especial quando ele estava realmente empolgado com algo. Muita gente não tem dinheiro para tratamento, igual a gente não tinha no começo. Meu peito encheu, de orgulho, de amor, de gratidão por ter criado um ser humano tão incrível. Acho lindo, Lorenzo. Vamos fazer acontecer. Ele sorriu, aquele sorriso raro que iluminava o rosto inteiro. Criamos o Instituto Lorenzo,
Nome foi escolha dele, apesar de ter reclamado que era exibicionismo desnecessário. A primeira sede funcionava num espaço pequeno que alugamos no Boqueirão, com 3 salas de terapia equipadas, brinquedoteca adaptada e uma equipe de 6 profissionais especializados em autismo. Na inauguração, veio gente da prefeitura, da imprensa, famílias interessadas. Lorenzo não gostou da atenção. Ficou num canto, fones no ouvido. Mas quando uma mãe se aproximou, segurando a mão de um menino de uns 7 anos que se balançava e evitava contato visual, ele tirou os fones. Meu filho foi diagnosticado faz 6 meses. A mulher tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. A gente não tem dinheiro para terapia particular. Quando soube desse projeto, foi a primeira vez que senti esperança. Lorenzo olhou para o menino, não nos olhos, nunca diretamente, mas do jeito dele, de soslaio, processando. Qual seu nome? Ele perguntou. O menino não respondeu. Continuou se balançando. Tudo bem, eu também não gostava de falar. Lorenzo se agachou, ficou na altura dele. Aqui você não precisa ser diferente. Pode ser você mesmo. A mulher chorou. Eu chorei. Lorenzo ficou sem entender por que tanto choro, mas ofereceu um lenço educadamente. Semanas viraram meses. O instituto atendeu 20 crianças no primeiro ano, depois 50, depois 100. Lorenzo acompanhava cada caso pessoalmente, revisava prontuários, conversava com terapeutas, até criava aplicativos personalizados para alguns pacientes. Um dia, ele me chamou na cozinha. Eu estava fazendo aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ele amava desde pequeno. O único bolo que ele comia, porque tinha a textura certa e o gosto previsível. Vó, posso te fazer uma pergunta? Sempre, meu amor. Você acha que minha mãe, a Rebeca, vai tentar de novo? Parei de mexer a massa. Era a primeira vez em 3 meses que ele mencionava ela. Não sei, Lorenzo, mas se tentar, a gente está preparado agora. Não tenho medo dela. Ele falou, olhando para as próprias mãos. Mas tenho medo de perder você. Meu coração se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Você não vai me perder. Prometo. Sequei as mãos no pano. Me aproximei dele. Eu vou ficar enquanto você precisar de mim. Vou precisar sempre. Abracei meu neto. Ele ficou tenso por um segundo. Sempre ficava. Mas depois relaxou e me abraçou de volta. Um abraço apertado, real, que dizia mais do que 1000 palavras. Naquela noite, depois que Lorenzo foi dormir, sentei na varanda com uma xícara de chá. Curitiba estava fria, o vento cortava a pele, mas eu não me importava. Olhei para as luzes da cidade, para os prédios ao longe, para o céu estrelado que você quase não consegue ver direito por causa da poluição luminosa. Pensei em tudo que tinha passado. A noite do abandono, os anos de luta, as alianças vendidas, as noites sem dormir, o medo constante, a solidão. E pensei em tudo que tinha ganhado, um neto brilhante, um propósito, a certeza de que amor de verdade não desiste, não some quando fica difícil, não volta só quando fica conveniente. Rebeca nunca mais tentou contato. Soube por uma conhecida que ela tinha voltado para São Paulo, trabalhava num salão de beleza, o namorado tinha terminado com ela. A vida tinha cobrado o preço. Não senti pena, não senti raiva, senti paz, porque justiça não é sempre sobre vingança. Às vezes é só sobre proteger quem você ama e deixar que cada um colha o que plantou. Lorenzo se formou aos 18 anos num curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Aos 19, abriu a própria empresa de tecnologia assistiva. Aos 20, foi convidado para palestrar num congresso internacional sobre autismo em Boston. Eu fui junto. Primeira vez que entrei num avião. Primeira vez que saí do Brasil. Sentei na plateia, tradutores simultâneos, telão gigante, centenas de pessoas. E assisti meu neto explicar como tecnologia pode transformar vidas. No final, ele me chamou no palco. Fiquei sem graça, mas fui.
Essa é minha avó, Neuza. Ele disse no microfone com aquela voz monocórdica que eu tanto amava. Ela vendeu as joias dela para eu ter terapia. Nunca desistiu de mim quando todo mundo dizia que eu não ia conseguir. Se hoje eu tô aqui, é por causa dela. A plateia se levantou. Aplausos ensurdecedores. Eu chorei feito criança, sem conseguir parar. Depois, nos bastidores, Lorenzo me deu um presente. Uma caixinha pequena, embrulhada com papel azul, a cor favorita dele. Abri. Dentro tinha uma aliança de ouro, antiga, delicada, com uma inscrição interna. Mário a Neuza, 1982. Como você... Minha voz falhou. Rastreei a aliança que você vendeu. Encontrei quem comprou. Paguei 3 vezes o valor para a pessoa devolver. Ele mexia nos dedos, nervoso. Você sacrificou demais. Queria devolver pelo menos isso. Coloquei a aliança no dedo. Ela ainda servia perfeitamente. E ali, naquele corredor de congresso em Boston, com meu neto ao lado, entendi que não tinha perdido nada. Tinha ganhado tudo. Reflexão final. Família não é sobre sangue. É sobre quem fica quando a tempestade vem. É sobre quem segura sua mão no escuro e diz: eu tô aqui. É sobre sacrifício sem esperar troco. É sobre amar alguém não pelo que eles podem te dar, mas pelo que eles são. Rebeca era minha filha, mas nunca foi família. Lorenzo era meu neto, e sempre foi meu filho de coração. Aprendi que dignidade não tem preço, que amor verdadeiro não abandona, e que às vezes justiça não vem de tribunais ou sentenças. Vem de acordar todo dia e escolher fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando você está sozinha e o mundo inteiro diz que você não vai conseguir. Porque no final, o que fica não é o dinheiro, não são as coisas, é o olhar de quem você ama dizendo: obrigado por não ter desistido de mim. E isso vale todos os 16 milhões do mundo. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se você também já precisou proteger alguém que ama contra quem deveria amar vocês, saiba que você não está sozinha. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando histórias reais de luta, dignidade e amor verdadeiro. Porque todo mundo merece saber que recomeçar é possível e que família se escolhe todo dia. Fim.